Mike! Mike! Mesmo que não tenha sido o primeiro do gênero found footage, existe um filme que serviu de molde para todos os outros que viriam posteriormente. Um filme que mostrou para o público que não era preciso bilhões de dólares para fazer sucesso, e que com criatividade você poderia construir um legado gigantesco. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar daquele que não foi o primeiro, mas se tornou uma lenda na história dos filmes de terror e até hoje é reverenciado por conta principalmente de seu marketing genial. Hoje, vamos falar sobre The Blair Witch Project, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, A Bruxa de Blair. Três estudantes de cinema desapareceram na floresta de Burkittsville, Maryland, enquanto rodavam um documentário. Um ano depois, seus filmes foram encontrados. Não há como negar que os anos 90 foram uma máquina de grana para o cinema. Blockbusters enormes como a franquia Jurassic Park, que tinha emplacado 2 filmes, fizeram dessa década um marco que antecederia o bug do milênio. Produções de ficção científica entravam com força pelos anais dos cinemas, desde Jurassic Park, passando por Independence Day, até o 4º filme da franquia Alien. O terror não estava em sua melhor forma e viria a ganhar novos respiros com os remakes de filmes clássicos que chegariam logo no começo dos anos 2000. Mas até lá, o que fazer para competir com um mercado pirocudo e ignorante que não aceita amadores? Espera aí, deixa eu achar o foco. Tá. Foi então que os produtores Daniel Myrick e Eduardo Sanches descobriram como. Ao invés de ajoelhar e rezar para os grandes estúdios, eles juntaram uma grana, contrataram 3 atores e assim nasceu The Blair Witch Project. Na história, 3 estudantes de cinema, Heather, Michael e Joshua, estão fazendo um documentário a respeito da lenda de uma bruxa na cidade de Burkittsville. A lenda local conta que uma mulher, Ellie Kedward, foi expulsa da cidade acusada de bruxaria, mas que sua presença continuava na floresta que cercava Burkittsville. Lenda essa reforçada por atos de violência seculares que assolam a cidade. Desde rituais macabros até o mais cruel deles, onde consta que um homem chamado Rustin Parr sequestrava crianças da cidade e as matava em sua casa em uma das colinas da floresta. Ele as obrigava a olhar para a parede, enquanto uma a uma ele as executava. Durante a história do filme, enquanto acompanhamos a narrativa dos 3, somos levados desde entrevistas com moradores locais que não acreditam no folclore, até aqueles que afirmam já terem visto a bruxa. Os 3 cinegrafistas claramente não têm qualquer interesse em acreditar que exista, de fato, uma entidade sobrenatural no lugar. O filme trabalha com a inexistência física de um mal, algo que filmes como Evil Things também usariam eventualmente. Existem diversas sugestões da presença da criatura, principalmente através dos sons na floresta e da presença dos galhos dobrados na forma do símbolo que se transformou em um dos emblemas da franquia. Isso. Minha nossa. Eventualmente somos, de fato, apresentados para o ápice, onde não é possível negar que algo maléfico esteja espreitando entre as árvores. Apesar de nunca vermos pessoalmente, isso deveria acontecer. Numa cena em específico, onde os personagens saem correndo da tenda, Heather grita: "Meu Deus, que diabos é isso? Que diabos é isso?" O cinegrafista deveria girar a câmera para a esquerda, onde o público veria brevemente uma mulher de vestido branco à distância. Mas o cinegrafista errou e a cena não foi refilmada. Foi um viado. Eu acho que... Merda. Diz uma coisa. Eu disse. Olha, vamos gravar isso. Fiquem quietos, tá? Tá. Meu Deus do céu, que diabo é isso? Droga! Apesar de nunca a enxergarmos, a cena final, com Joshua na casa de Rustin Parr, voltado para a parede, foi, no final dos anos 90, uma das coisas mais aterrorizantes que o cinema da época já tinha produzido. Uma das nuances que fez esse filme ser um sucesso, e que é uma história ainda mais famosa do que a de Rustin Parr, é a sua produção. O formato de câmera utilizado foi uma CP16, um tipo de câmera cinematográfica de 16mm fabricada pela Cinema Productions Corporation.
Elas eram populares entre as agências de notícias locais e eram usadas principalmente para documentários. A câmera em si foi vendida no eBay após os términos da produção. Para que a produção desse certo, toda a filmagem e toda a campanha de marketing trabalharam em cima da obscuridade. A filmagem foi toda realizada pelos próprios atores, que também deram os próprios nomes para os personagens. Eles foram levados até uma floresta verdadeira, onde passaram dias sozinhos, com o rádio para se comunicarem com a equipe e com a produção camuflada em volta e à distância. O trio de atores deveria agir como se, de fato, estivessem num documentário e perdidos, o que de fato ocorreu mais de uma vez. As cenas das brigas, que tinham sido planejadas, eventualmente se tornaram reais quando o estresse de estarem isolados começou a atingi-los. Inteiro, tá? Andamos pro sul o dia inteiro. Que droga! Eu não sei como viemos parar aqui. A atriz, Heather Donahue, se sentia insegura de estar numa barraca na floresta com outros 2 homens, e para isso carregava consigo uma faca escondida. A produção, à noite, enquanto os 3 dormiam, ficava escondidos e os assediando na barraca para elevar a atenção, jogando coisas do escuro da floresta para o acampamento, mexendo no mato e fazendo sons que assustavam os atores. Se tudo isso já não fosse o bastante, os diretores achavam que deveriam aumentar a discórdia, então dia a dia de filmagem, a quantidade de comida era deliberadamente menor, o que implicou muito para que as brigas entre eles aumentassem gradativamente. Também houveram imprevistos reais. Durante um dos 8 dias de filmagem, choveu, algo que foi captado pelas câmeras, contudo a água invadiu a barraca e destruiu praticamente tudo que os 3 tinham, o que causou uma paralisação de um dia nas filmagens, para que os atores pudessem se restabelecer. O improviso foi a técnica de direção mais utilizada aqui, mas também foi uma armadilha a qual os atores não podiam sair. Parte do que a produção fazia não era explicada para os mesmos, então vários dos sustos, principalmente o da barraca, foram reais. A cena, inclusive, gerou discussões reais entre os atores, uma vez que Heather considerava que os 2 companheiros deveriam sair e ver o que acontecia, porém ambos estavam verdadeiramente assustados. E com tudo o que vimos até então, nada seria tão importante para a produção quanto sua campanha de marketing viral que balançou o cinema de 1999. Os produtores investiram pesado na ideia de que, de fato, os 3 atores estavam mesmo desaparecidos desde 94, principalmente em questões contratuais. Eles foram contratualmente obrigados a assinar termos que os davam como desaparecidos ou mortos em cartazes durante o marketing após produção. Cartazes de procurado foram colados em festivais de cinema para alimentar a imersão, e um site foi criado para dar mais veracidade à alusão à história. Site esse que existe somente através do Internet Archive Wayback Machine, a qual link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Foi uma estratégia de marketing que deu muito sucesso. O mundo e os fãs de terror caíram no maior bait da história. Toda a mitologia, desde a bruxa até Rustin Parr, foram improvisadas, mas o mundo acreditou verdadeiramente que Joshua, Heather e Michael estavam de fato desaparecidos ou mortos. Fãs do terror e do ocultismo transformaram Burkittsville num palco de visitantes que durou anos, mesmo após a história toda ser revelada após a produção. Ainda hoje, há pessoas que, mesmo sabendo que os atores estão vivos, acreditam, de fato, que a história da bruxa é real. De todos os atores que participaram, a que mais sentiu impacto foi Heather. Após as filmagens, sua mãe continuou recebendo cartões de condolência pela filha supostamente desaparecida. A atriz relatou, posteriormente, ter vivido momentos tensos ao ser seguida e confrontada em sua vida particular como se, de fato, ela tivesse levado a si mesma e aos companheiros para uma armadilha sobrenatural. A mesma alegou dificuldades em posterior para conseguir outros trabalhos no cinema graças a ficar presa à personagem e eventualmente se aposentou da atuação para trabalhar com a produção de cannabis sativa. Eventualmente também mudou seu nome, de Heather Donahue para Ray Hance, a fim de se livrar do estigma do filme sobre ela mesma. Nunca ficou certo o quanto ela e os outros atores ganharam pela sua participação, mas estima-se que não muito, dado certas entrevistas em posterior. Mas não há como isso ser de fato confirmado. Você pode até não gostar do filme ou do clima que o mesmo traz, mas não há como negar que foi um sucesso absoluto. The Blair Witch Project custou 60 mil para ser feito e gerou uma receita de 248 milhões de dólares. A carreira da equipe de produção voou mais do que um foguete após o lançamento, e nomes como Eduardo Sanches, anos depois, foram convocados para filmes de sucesso no gênero found footage, como a franquia VHS.
onde dirigiu o curta de zumbis Raid in the Park e filmes menos conhecidos, como Eles Existem, um filme bem mediano sobre pé grande que em breve falaremos aqui no canal. O sucesso de A Bruxa de Blair foi tão poderoso que era impossível para a indústria não extrair o máximo que podia disso. Um ano depois do lançamento, chega aos cinemas Book of Shadows, uma sequência que tentava tratar de metalinguagem, mas que foi extremamente mal recebida por sua narrativa completamente destoante do filme anterior. Esse, que é considerado até hoje uma das piores continuações de um filme de terror. Blair 2 enterrou a franquia durante muitos anos, ao passo de que o legado do found footage criado pelo primeiro filme abriu caminho para uma infinidade de outros filmes do gênero que viraram franquias poderosas, como REC, Atividade Paranormal e VHS. Neste intervalo, a franquia ganhou jogos de videogame e até uma história em quadrinhos publicada pela Oni Press. Em 2016, contudo, o novo filme da franquia chegou. Retornando ao gênero de câmera de mão, The Woods, dirigido por Adam Wingard, volta à floresta de Black Hill, onde o irmão de Harry planeja, 20 anos depois, descobrir o desaparecimento de sua irmã. É um filme que também falaremos eventualmente, mas que não gerou metade do drama ou interesse público que o primeiro. Para nossa alegria, no entanto, foi confirmado que o novo filme da franquia está em desenvolvimento através da Blumhouse e da Lionsgate. Ainda sem muitas informações sobre o tema, a história se passará através do ponto de vista de uma família que se mudará para uma casa numa floresta. O longa deve estrear em 2027. A Bruxa de Blair não foi o primeiro filme que utilizou o conceito de filmagem encontrada. Contudo, para nós, fãs do gênero, ele é o mais importante dessa leva. O mais importante, pois, apesar de não ter consolidado uma franquia de sucesso como seus primos que viriam em posterior, mostrou para o mundo que é sim possível fazer cinema com 2 coxinhas e um caldo de cana. A Bruxa de Blair não é o melhor filme do gênero, mas para todo grande fã é uma relíquia importante que não deve nunca ser esquecida. Nunca nos esqueçamos da história de Harry, Joshua e Mike. Eu quero pedir desculpas à mãe do Mike, à mãe do Josh e à minha mãe. Que todos me desculpem. Eu fui muito injusta.